Revisão, revisão. Chegou a hora de rever alguns pontos importantes. Professora, vem para trás, professora. A senhora fica aí cortando seus pés. Vamos lá. Ó, nossa aula de revisão. Joga no quadro, então, para a gente ver e acompanhar o material. Vamos lá? Aula 39.2. E nessa aula a gente falou sobre o quê? Desenvolvimento embrionário humano. E a gente falou todos os processos, desde o desenvolvimento lá, né, após a fecundação, até chegar no parto, gente, nesse momento tão fantástico e brilhante. E olha lá, o desenvolvimento embrionário, ele passa pelas mesmas fases de todos os outros seres, né? Essas fases do desenvolvimento embrionário, onde a gente vai ter a segmentação ou clivagem, a gastrulação e a organogênese, tendo aí na gastrulação a formação dos folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme, tá? A posição, ou seja, depois que é fecundado, chegando ali no útero, ainda na fase de segmentação, né? A blastulazinha vai lá para o útero, se fixa, ocorre a anidação, o bebê começa a desenvolver, continua essas etapas da gastrulação, chega na organogênese e aí você já vai ter todas essas modificações, formações a partir desses tecidos embrionários formando os sistemas, tá bom? Do corpo desse bebê. Até chegar ao nascimento. Então, olha só, nessa aula a gente discutiu uma situação que, pode olhar aqui para mim, Pambura, aí. Até chegar no nascimento, tá? Tem grandes modificações, tem etapas. E aí você viu, o coraçãozinho começa a pulsar, não é? E o que vai acontecer também? Esse bebezinho vai começar a escutar, tá? E nessa etapa, você, né, futuramente mamães, as mulheres futuramente mamães, você também, futuro papai, né? Futuro, tá, gente? Lá pra frente, tá bom? Agora não. Agora o foco é estudar, né? Ter uma profissão, adquirir uma estabilidade da forma que você, assim, entender, porque hoje em dia essa estabilidade não é só, né? Enfim, nós vamos ter as eletivas aí e a gente vai ver algumas informações bem legais, tá bom? E, então, o que acontece? Você é responsável por esse cuidado desse bebê. Primeiro que você precisa ter essa noção de que, será que eu estou pronta para ser mãe? Será que eu estou pronta para ser pai? Tá? Porque é um novo ser que você vai estar colocando no mundo e isso traz muita responsabilidade. Nós estamos estudando todas essas etapas e a gente viu que tem tanta coisa acontecendo depois dessa fecundação que pode ser que numa dessas clivagens, numa dessas formações, dessas estruturas da organogênese ali, dessa etapa, aconteça alguma coisa alterada. Isso vai fazer com que você tenha um bebê que vai precisar de você por muito mais tempo. Ela pode não conseguir se desenvolver, né, completamente. Vai depender muito de você. Então, tudo isso tem que ser analisado, pensado. Lógico, né? Que isso são fatalidades que acontecem, mas a gente está aqui nesse mundo e a gente está suscetível a tudo, tá? Então a gente precisa pensar muito bem que estrutura que eu tenho para poder cuidar desse bebê, cuidar dessa criança, cuidar desse ser que eu vou estar colocando no mundo, que eu tenho responsabilidades, o que ele vai ser, como que ele vai agir, se comportar nesse mundo. Tá bom? Obviamente que ele é feito das suas livres opções, suas escolhas, né? Mas você também vai contribuir muito com isso. Tudo bem, galera? Pois é um momento de reflexão aqui, né? É porque maternidade é algo que, assim, que move muito o coração, né? De nós, mulheres. E não poderia deixar de externar isso e falar dessas palavras para você, tá bom? Mas eu vou te dar aquele tempinho para você beber uma água, para conversar ali com o seu colega rapidinho para a gente estar trabalhando as nossas questões. Tudo bem? Já já a gente se encontra. Vamos lá então, galera, para a nossa atividade. E aí, se você piscou, né?
Distraiu aí em alguma coisa, em algum momento, esse é o momento para você estar atento. Foca aqui, ó. Foca na prof, que vai dar tudo certo, tá bom? Vamos lá para nossa primeira questão? Joga lá no quadro e esse mouse não me ajuda. Vamos tirar as dúvidas da primeira questão. E a primeira questão diz o seguinte: a fecundação é o processo que dará início à formação de um novo ser. Ok. A partir do encontro do espermatozoide e óvulo ou ovócito lá na tuba uterina. O momento em que o embrião se implanta no útero ocorre aproximadamente em que momento, hein? Olha lá. As opções. A. 3 dias após a fecundação no estágio da mórula. 5 dias após a fecundação no estágio de gástrula. 6 dias após a fecundação no estado de blastocisto. 12 dias após a fecundação no estágio de blástula. 12, 5, e 2 dias após a fecundação no estágio de mórula. Olha, a mórula é formada logo após o processo ali de blastômeros ali sendo formados, não é? Os blastômeros iniciam as clivagens, as sucessivas divisões mitóticas. Aí você tem a formação dessa mórula com as 16 a 32 células ali diferenciadas, dependendo da quantidade de vitelo. No caso, a nossa espécie, a gente está falando especificamente da espécie humana aqui, que tem essa divisão do ovo nessa oligolécito, né? O ovo oligolécito então na divisão ou clivagem holoblástica, tá? Ou total. Mas qual é então a etapa? É na forma de mórula, é na forma de glástula ou na forma de blástula? Olha lá, a nossa opção, letra C, 6 dias após o encontro do gameta masculino com o feminino, você vai ter no estágio de blastocisto essa migração então aí para a cavidade uterina, né, do útero mesmo. Tá falando tubo uterina aí, pensando ali, tá bom? Então ali já vai começando, ele vai migrando para o útero, tá? E aí vai ser implantado, permitindo aí o processo de nidação, tá? Questão 2 diz o seguinte: o que ocorre na quarta semana após a fecundação? O que ocorre na quarta semana após a fecundação? Olha lá. Várias modificações, várias estruturas vão estar se formando, se diferenciando. Então, você tem o aparecimento dos botões, que vão formar os pulmões, né? Na quarta semana. Aparecimento do tubo neural, que vai dar origem ao nosso sistema nervoso central. A crista neural, que vai desenvolver o sistema nervoso periférico. Então, marca isso aí, né? Tubo neural forma o sistema nervoso central, o encéfalo e a medula, né? Aí a crista neural vai formar o nosso sistema nervoso periférico, tá? E você vai ter o aparecimento dos olhos e ouvidos sob a forma de vasos ópticos, tá? Tudo bem? Anotou? Registrou? Vou repetir. Formação dos botões, para formar os pulmõezinhos primitivos, aparecimento do tubo neural, que vai originar o sistema nervoso central, as cristas neurais, que vão dar origem ao sistema nervoso periférico, e os olhos e os ouvidos aí, tá? Começam a se diferenciar. Eita, essa veio premiada, mas beleza. Descreva o que ocorre com o feto quando ele está na 37ª semana. Nesse período, o feto já pesa 2,8 kg, sua cabeça começa a posicionar-se em direção à cavidade pélvica, devido à aproximação do momento do parto. Todos os órgãos nessa fase já estão formadinhos, certo? Na 37ª semana, tá tudo pronto para que esse bebê venha ao mundo, certo? Normalmente, aí tem bebês que nascem com até 5 quilos, né, gente? Parto natural, mano. Não é brinquedo, não. Uma mãe dessa aí é de boa, né? Uma mãe dessa é forte pra caramba. E o que mais vai acontecer nessa 30ª semana? Opa, acho que é a outra questão. Meu Deus, veio as respostas. Veio a lei, Jesus. Quarta
Quarta questão diz o seguinte: na 20ª semana de gestação aparece um lanugo e o vênix caseoso no corpo do bebê. Diga quais são as funções de cada um deles. A gente viu que o que é esse lanugo? Aquelas penugenzinhas que aparecem na região da face, né? E a gente sabe que esse bebê está protegido ali no líquido amniótico. Porém, existe mais essa proteção contra quê? Contra pequenas lesões que pode acontecer, tá? Da superfície da pele do bebê, que é muito frágil, gente. As unhas já estão grandinhas, então eles podem se arranhar, tá? E aí esses arranhões são protegidos por essa pequena penugem revestindo o corpinho desse bebê. Uma pequena, mas assim, ela é bem perceptível, porque tem que formar como uma camadinha mesmo, tá? Como um pequeno tapetinho, vamos dizer assim, de pelos na superfície externa do corpinho do bebê. O vênix é a substância esbranquiçada e gordurosa que vai proteger o bebê contra a ação de micro-organismos e controla a hidratação do meio intrauterino, certo? Então, todas as estruturas, tudo isso, tanto os pelinhos quanto essa substância, vão estar sendo especificamente para a proteção desse futuro ser, tá? Olha aqui para mim. Tem os pelinhos. Tem essa substância gordurosa, revestindo ali, protegendo externamente. Ele está dentro do saco amniótico, da bolsa amniótica, com líquido amniótico. Além disso, ele está ali, lembra do córion? Do córion, protegido. Tudo isso dentro da placenta. Não é muita proteção? É proteção. Tudo isso tão planejado, né? Tão milimetricamente, pois é, tu entendeu, né? Não vai conseguir falar não, mas é isso aí. Milimetricamente, beleza? Milimetricamente organizado, planejado, tudo para sair perfeito. Para que no momento do parto, tá? Isso se torne algo assim, ó, a família se alegre, a mãe, os pais se alegrem para esse momento tão mágico que é o nascimento desse bebê, tá? Então, tudo está colaborando. O que você precisa fazer? Você também precisa trazer um ambiente mais propício para o desenvolvimento sadio desse bebê. Então, as brigas, sabe, aquelas palavras grosseiras não podem ser proferidas para uma mãe que está gerando um bebê, porque esse bebê já está ouvindo tudo, então você é responsável. Se biologicamente tudo está protegendo o teu bebê, porque você também não vai fazer o mesmo, tá bom? Então, proteção é muito importante e a biologia, as tuas estruturas biológicas estão lhe ensinando a ter esse cuidado e a manutenção desse cuidado. Agora, quando esse bebê nascer, ele vai precisar, porque nós somos assim, nós precisamos cuidar dos nossos bebês, porque até uma determinada faixa de desenvolvimento, ele não sabe, ele não consegue se alimentar sozinho, né? Então tem que ter a presença da mãe para ter o leite materno, ou se a mãe não, infelizmente não conseguiu produzir leite, mas ela vai preparar uma boa mamadeira, vai preparar alguma coisa para esse bebê, porque ela precisa cuidar, porque se não tiver cuidado, esse bebê morre, porque ele é indefeso, tá? Isso na nossa espécie humana. Algumas espécies animais mantenha também por um período mais curto, né, esse cuidado todo com as suas crias, tá? Mas eles botam mesmo para cima para que eles consigam ser o mais independente possível. Porque nesse mundão de nosso Deus tem que ter sangue nos olhos, né? Porque é muita coisa, gente, é muita coisa, mas a gente tem que ser forte para driblar todas as adversidades, É isso mesmo. Vamos para a nossa próxima questão? Olha lá. Então, o meu mouse ou meu passador não foi, e aí a gente chega aqui na questão de número 5. A proteção mecânica do embrião dos mamíferos é realizada fundamentalmente pelo alantoide,
Lembra que o alantoide é aquela regiãozinha mais alongada que fica próximo ali do córeo. O córeo é a cavidade mais externa que abriga todos os anexos embrionários, tá? E aí a gente falou para vocês que esse alantoide, nas aves e nos répteis, elas vão estar formando o alantocóreo, que é a comunicação do córeo com o alantoide, tá? E nessa região você vai ter então as trocas gasosas nos animais que põem ovos, né? São ovíparos, tá bom? Aí você tem aí, ó, a placenta, proteção mecânica, placenta. C, saco vitelínico, dá essa proteção mecânica. D, cordão umbilical. Saco vitelínico vai o quê? Abrigar o vitelo. O vitelo é a substância nutritiva presente em todos os seres durante o seu desenvolvimento embrionário. Alguns vão ter mais, outros vão ter menos. Por quê? Nos placentários, uma pequena quantidade, porque tem a placenta que vai permitir essa alimentação do bebê, tá? Isso vai ser passado pelo cordão umbilical. É através desse cordão umbilical que há a comunicação dessa placenta, que os nutrientes, as trocas gasosas, tudo é realizado ali da mãe com o feto, tá? Então, a gente falou, quando a gente está falando sobre as DSTs, que algumas doenças são transmitidas ainda, né, nesse período ali, às vezes na hora do parto, na gestação, na hora do parto, na hora da amamentação, enfim, tá? Então, a gente tem que ter todo cuidado, gente, todo cuidado, máximo de atenção na nossa saúde, na saúde desse bebê, e evitar o máximo possível para que essa criança não contraia algum tipo de infecção. Infelizmente, pode acontecer dele ter contato com algum instrumento, alguma situação do ambiente, tá? Que ele acabe contraindo alguma infecção bacteriana, certo? Pode ser no próprio nascimento, contágio com a mãe, né? Mas também pode vir acontecer do ambiente mesmo, tá? Ele estava aí com alguma situação, baixa imunidade, tudo. Não tem imunidade, o sistema imunológico é perfeito ainda, né, galera? Resistente. Então, ele está muito suscetível mesmo a qualquer coisa. Tanto que as mães têm aquele período, né, que as mães evitam certas visitas, tá? Só mesmo para aquelas pessoas que estão ali na moradia, estão ali na residência, para que aquele fluxo seja o mínimo possível, para a criança não vir a contrair algum tipo de infecção, tá? Então, é uma proteção natural. Toda mãe, acho que é meio assim, né? Quer proteger de qualquer coisa. Se a gente puder, a gente protege. Vira onça, né? Eu sei que a sua mãe tem esse zelo por você, querido, porque você é muito especial, tá? Para sua professora Tabita aqui, você é muito especial. E, obviamente, para sua mãe, você é né? Muito mais especial, tá bom? Você está nesse mundo com um propósito. Eu acredito nisso. Todo ser tem um propósito. Então, respira fundo, sangue nos olhos, assim, muita energia para você estar ultrapassando todas as barreiras e chegar lá na frente, ó, vitorioso em tudo que você se predispor a fazer, com muita coragem, muita determinação, tá bom? A professora gosta de ficar filosofando, né? Vamos lá para a nossa questão ali, terminando? Olha lá. Então, a questão 5, você precisa dizer para mim qual é essa região que é especificamente responsável pela proteção mecânica. Lembra que nós estávamos falando? Olha aqui para mim de novo. Lembra que nós estávamos falando daquelas situações? A mãe está lá, ó, com aquele barrigão. E aí, houve algum momento, tá? Em que a mãe, ou então no início mesmo, até os 3 meses ali, a mãe tem que ter muito cuidado com quedas, de escorregar em alguma coisa, né? Subir, cair de algum lugar. Deus me livre, tá? Que a placenta, tudo ali ainda em processo de desenvolvimento, maturação e tudo. Então, essa região que evita esses choques numa queda, num impacto ali, né? Ela está abrigando o bebê, o feto. Lembra? Lembra a região que protege ali o feto? Que está ligado ao saco vitelínico? Pensou naquela imagem? Lembra que eu falei para vocês? Pensa na imagem, que quando for na hora da prova, você vai conseguindo se
Ah, essa etapa aqui, não, essa daqui. Ah, eu estou visualizando, professora. Então, fixa a imagem para poder associar ali e compreender todo esse processo. Então, vamos lá para a nossa resposta. Joga no quadro. A gente está falando, obviamente, do saco amniótico, tá bom? Que é o que vai abrigar o feto. Olha aqui para mim. Então, a gente finaliza a nossa aula aqui, meus amores. E, obviamente, já com saudade do nosso encontro, tá bom? Sucesso para vocês sempre, hoje e sempre. Beijo. Tchau.